Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, Código de Processo Civil, né, preparatório para o concurso de oficial de justiça. Pessoal, dá uma forcinha pra gente, adquira uns PDFs, baratinho, R$ 9,99, você nos auxilia aqui, ajuda a gente a postar mais aulas para vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Artigo 831, que fala do objeto da penhora. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem, peraí, vou colocar aqui um destaque no texto, né? Deve recair, quantos bastem, então, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, é o valor da dívida em si, dos juros que incidam sobre essa dívida, as custas e honorários advocatícios. Então, a penhora recai sobre o valor que totaliza tudo isso aqui, tá? Artigo 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, né, bens de família, tem vários bens bens necessários ao exercício da profissão, bens que são necessários à sobrevivência familiar, tá? Então, os impenhoráveis ou inalienáveis, aqueles que não podem ser vendidos, tá bom? São impenhoráveis. Quais bens são impenhoráveis? Os inalienáveis, que não podem ser vendidos, e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Ato voluntário seria que é uma característica que recaia sobre o próprio bem em si, né? Porque o proprietário, sendo um bem particular, o proprietário original talvez tenha vendido ou doado aquele imóvel, aquele patrimônio, como para ser um patrimônio cultural, né, que não possa sofrer ações e transferências futuras, tá? Então isso é um ato voluntário, normalmente do devedor original, e é uma característica que aquele próprio patrimônio carrega em si mesmo, tá? 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem, né, que fazem parte da residência do executado, salvo os de elevado valor, né? Porque lembra, a ideia aqui é que seja a sobrevivência da pessoa. Um quadro de elevado valor, joias, isso tudo não, né? Ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Veja que o legislador aqui não quis enumerar quais seriam esses bens que guarnecem a residência que compõem um médio padrão de vida. Por quê? Imagino que ao longo do tempo, das décadas, esse conceito de necessidade possa, né, ter variado. Então veja só, a gente vê ordens determinando penhora de telefones celulares. No entanto, eu, por exemplo, como oficial de justiça hoje, creio que não seria um absurdo determinados juízes considerarem o celular como algo indispensável. Porque as pessoas não têm mais telefone fixo, virou um computador, uma referência, não é só para diversão, né? Haja vista que o próprio Tribunal de Justiça considera o telefone celular do oficial de justiça, declarado por ele, como um meio através do qual ele possa ser avisado ou receber contato no caso de exequentes, busca e apreensão, né? Enfim, então não é um bem que se considere inútil ou de pouca utilidade, né? 3. Mais um item aí, ó. Os vestuários, aí sim, né? Impenhoráveis, né? Bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. É questão do elevado valor, porque elevado valor é uma coisa desnecessária, né? 4. Os vencimentos, né? O salário, subsídios, soldos, soldo quem recebe, né? São os militares, né?
Subsídios, quem recebe por subsídio, geralmente é o alto escalão, né, do serviço público. Salários, remuneração compõe o salário mais benefícios, né? Os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e montepios, né? Isso aqui é mais raro hoje em dia, né, existir, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas, porque um terceiro quis, né, transferir a outra pessoa, e destinado ao sustento do devedor e de sua família. Isso é importante, né? O destino é o sustento da família. Os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, tá? Do artigo 33, que diz assim, ó, disposto do inciso 4 e 10, o caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de pensão alimentícia, independente de sua origem, bem como as importantes excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a concessão observar o disposto do artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º, tá bom? Muito bem. 5, impenhoráveis ainda. Os livros, máquinas, livros de advogado, por exemplo, né? As máquinas, as ferramentas, livros até de um professor, né? Ferramentas e utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Seguro de vida, né, que visa garantir, né, o caso de morte. Então, 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Veja, tem obra em andamento, tem o material de construção para aplicar na obra e essa obra não é penhorável, esse bem imóvel não é penhorável, então esses materiais também não o serão. 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, a lei que define o que seria pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Essa garantia é constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, né? 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas, imagine que verbas sejam destinadas à PAI e outras instituições, para aplicação compulsória obrigatória em educação, saúde e assistência social. Ou seja, está protegendo esse patrimônio, que na verdade é público, transferido a instituições para aplicação exclusiva em educação, saúde e assistência social. 10. A quantia depositada em caderneta de poupança, veja, é importante, né, resguardar a caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, porque a caderneta de poupança é um fundo governamental importante e essa garantia é importante também, porque assegura um patrimônio líquido mínimo, né, que se possa ter como reserva. 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político políticos nos termos da lei. Então, recursos públicos destinados a fundos partidários também são impenhoráveis. 12. Os créditos oriundos da alienação da venda de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculado à execução da obra. Então, veja só, importante, hein? Créditos que são oriundos da venda, né, de unidades imobiliárias que estão sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de uma obra. Tá? Parágrafo 1º, ainda desse artigo 833, né? A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Não dá para opor-se à execução de uma dívida alegando a impenhorabilidade de um bem, se esse bem que é o próprio objeto da disputa, né? E que, por exemplo, o financiamento de um veículo, e é um veículo utilizado para o trabalho, mas foi financiado o veículo para aquele veículo. Ainda que seja para o trabalho,
né, da pessoa, essencial ao trabalho dela, mas o objetivo daquele crédito foi a compra do veículo. Então, evidentemente que o veículo pode sim, então, opor-se à execução, declarando que aquele veículo, ou seja lá o que for, é impenhorável, nesse caso não cabe. Parágrafo 2º, tá? O disposto no inciso, a gente já falou isso, né, comentando o inciso 4. Terceiro, incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural. Então tem que ser uma empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, né? E estejam vinculados em garantia ao negócio jurídico, ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, é o caso do inciso anterior, trabalhista ou previdenciária. Veja, então, essa impenhorabilidade sobre esses equipamentos, ela não é absoluta. Há que se considerar se o financiamento, se está sendo executado o crédito do financiamento daquele patrimônio, né, daquelas máquinas, implementos e equipamentos, ou se a natureza da ação é alimentar, é para alimentos, ou é trabalhista, ou é previdenciária, nesse caso não cabe a impenhorabilidade, mesmo em cima desses bens listados aí, tá? Podem ser penhorados a falta de outros bens. Veja o artigo 84, agora dizendo quais bens que podem ser penhorados quando faltam outros. Quais são? Os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Se não houver outro patrimônio a ser penhorado, ainda que haja bens que sejam empenhorados, os frutos e os rendimentos vindos desses bens podem ser penhorados. Artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro, então, primeiro dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação de instituição financeira, não sei, no caso de caderneta de poupança, que é limite de 40 salários mínimos, os títulos da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores imobiliários com cotação em mercado também, né? Esse são o terceiro na ordem, né? Então, dinheiro, título da dívida pública, títulos e valores mobiliários com cotação no mercado, veículo de via terrestre, é o próximo da lista, de preferência, bens imóveis, veja que dinheiro vem antes, né? Bens móveis em geral, está na sequência, né? Antes vem bem imóveis, semoventes, gado, por exemplo, é semovente, né? Animais, os navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresariais, percentual do faturamento da empresa devedora, o percentual de faturamento dela, veja a ordem, hein? Pedras e metais preciosos, né? Veja que podem ser penhorados também, mas está nessa ordem aqui. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Então, dinheiros aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Imagina o seguinte, pessoal, uma pessoa só tem como patrimônio que possa ser penhorado um veículo. Esse veículo foi alienado, foi financiado por um banco. Então, o oficial de justiça, quando vai fazer penhora, ele vai penhorar os direitos futuros sobre aquele bem que está alienado junto ao banco. Quando o devedor quitar esse bem, quitar essa dívida junto ao banco, né, a quem ele deve, a quem ele tomou emprestado o dinheiro,
E aí ele deixa de dever, aquele patrimônio, aquele veículo, deixa de ser a garantia do pagamento da dívida para o banco. Mas aquela pessoa que penhorou os direitos futuros, então, quando quitado o carro, ele vai ter o direito, né, de ter aquele carro como garantia, então, do pagamento da sua dívida. Entenderam? Por quê? Se penhorasse o carro que está financiado, mas esse carro já é uma garantia, reserva legalmente, por conta de um empréstimo feito para a aquisição daquele veículo junto ao banco, né? Outros direitos, então a lei abre aqui um leque muito grande, outros direitos. Parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com a circunstância do caso concreto. Ou seja, pode ser que o juiz, devido a uma situação muito específica, altere essa ordem aqui. Segundo, parágrafo 2º, né? Para fins de substituição de penhora, substituição de penhora é o seguinte: imagina que tem um bem penhorado, tá ok? Ele está penhorado. Mas o exequente, aquele, né, que tem aquele bem no processo em garantia, ele não quer mais aquele bem, porque ele acha que já deteriorou, que já não tem valor de mercado, porque já se passaram muitos anos, ou por qualquer outra razão. Dificuldade de venda, de alienação, né? Às vezes é difícil, está penhorado um bem, mas é difícil, né, de ser comercializado. E aí ele pede a substituição da penhora e ele indica outros bens a serem penhorados. Isso também pode acontecer porque o executado faz uma proposta de substituição da penhora. Por quê? Porque pode ser que aquele bem já não esteja mais em condição. Pode ser que tenham sido penhorados semoventes, né? Ou seja, o gado, animal, e foi substituído por um outro animal. Então, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao crédito constante da inicial, acrescido de 30%. Veja a situação bem específica aqui, poderia ser objeto da pergunta no concurso, né? Para fins de substituição da penhora, equipara-se dinheiro a fiança bancária e o seguro em garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito, acrescido de 30%. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, esse também será intimado a penhora. Então, olha só, na execução de um crédito com garantia real, né, de imóvel, por exemplo, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a um terceiro garantidor, ele está garantindo, né, o pagamento de uma outra pessoa, esse garantidor também será intimado, tá? Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Olha só, pessoal, imagine o seguinte, tem um processo de R$1 milhão, e aí o oficial de justiça vai lá no local e encontra para penhorar apenas um televisor, certo? Esse televisor não cobre nem os custos do pagamento de custas daquele processo. Então ele não efetua a penhora e justifica que deixou de fazer penhora porque o patrimônio seria totalmente absorvido apenas pelos custos da execução. Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, tudo isso, viu, pessoal, que a gente está lendo aqui, vai como alerta lá no próprio mandado para o oficial de justiça, tá? Então, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência
ou o estabelecimento do executado quando este for pessoa jurídica. Então, assim, não encontra bens penhoráveis. Então, mesmo que o juiz não determine lá no mandado, deverá o oficial de justiça relacionar todos os bens que guarnecem a residência ou a empresa do executado. Essa lista vai ser fornecida, né, pelo oficial através de uma certidão para que o exequente tenha acesso a ela e ele possa, de repente, escolher um desses bens. O juiz vai julgar, nesse caso, se esses bens são ou não penhoráveis. A elaboração desta lista também serve para que o próprio juízo saiba de quais são os bens que o executado tem, né? E saber o nível de vida, enfim, o que pode ou não vir a garantir o pagamento da dívida. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Veja, então, elaborada essa lista, ok? Dos bens que guarnece lá a residência do executado, ele, o executado ou o representante legal, será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior, ou seja, uma posterior determinação do juiz. Ok? Bem, pessoal, nesta aula, falando aí, né, do objeto da penhora, esses artigos são bastante importantes, né? Agora, importante também para o concurso de oficial de justiça é o que vem aqui a seguir, ó, da documentação da penhora, de seu registro e do depósito. E isso, evidentemente, aula importantíssima, será a nossa próxima aula, aula de número 37. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.